A paz do Senhor Jesus Cristo, Deus abençoe cada um de vocês, amém? Tá deixando para os irmãos aqui, continuação do capítulo 28, amém? Que vai dizer assim: tomarás 2 pedras sardônicas e levarás nelas o nome dos filhos de Israel, 6 dos seus nomes numa pedra e outros 6 nomes na outra pedra, segundo as suas gerações. Ou seja, meus irmãos, era para eles colocarem 6 nomes numa pedra e 6 no outro, representando as 12 tribos de Israel e suas gerações, conforme a obra do lapidário. Com lavor de seios lavarás estas 2 pedras, com o nome dos filhos de Israel, engastadas ao redor em ouro as farás. Ou seja, meus irmãos, seriam feitas por ouro, e os nomes dos filhos de Israel seriam engastados ao redor, conforme a obra do lapidário. Com o lavor de seios lavrariam estas 2 pedras, mas seriam lavradas com ouro. Porás as 2 pedras nas ombreiras da éfode, por pedras em memória para os filhos de Israel. Arão lavará os seus nomes sobre ambos os seus ombros, para a memória diante do Senhor. Farás também engastes de ouro, e 2 cadeiazinhas de ouro puro, de igual medida, de obra de fieira as farás, e as cadeiazinhas de fieira porás nos engastes. Farás também o peitoral do juízo, de obra esmeralda, conforme a obra do éfode o fará, de ouro, de azul, de púrpura e de carmesim, de linho fino torcido o farás. O quadrado e dobrado será de 1 palmo, o seu comprimento de 1 palmo, a sua largura. Encherás de pedras de engaste, com 4 ordens de pedras. A ordem de uma era sardia, de um topázio, de um carbúnculo. Esta será a primeira ordem. Ou seja, meus irmãos, as ordens das pedras do peitoral do juízo. A primeira ordem é essa. A primeira ordem é essa, de uma sardia, de um topázio e de um carbúnculo. Esta é a primeira ordem. A segunda ordem será de uma esmeralda, de uma safira e de um diamante. E a terceira ordem será de um jacinto, de uma ágata e de uma ametista. E a quarta ordem seria de uma turquesa, de uma sardônica e de jaspe, engastadas no ouro. Serão dos seus engastes. Serão aquelas pedras segundo o nome dos filhos de Israel, que são 12, segundo os seus nomes, seguirão esculpidos com selos, cada um com seu nome para as 12 tribos. Também fará um peitoral, cadeiazinhas de igual medida, de obra de trança de ouro puro. Também farás para o peitoral dos anéis de ouro, e porás os 2 anéis nas extremidades do peitoral. Então meterás 2 cadeiazinhas de fieira de ouro dos 2 anéis na extremidade do peitoral, e as suas 2 pontas de 2 cadeiazinhas de fieiras meterás nos 2 engastes, e porá nas ombreiras do éfode na frente dele. Farás também 2 anéis de ouro, os colocarás nas 2 extremidades do peitoral, na sua borda que estiver junto ao éfode por dentro. Farás também 2 anéis de ouro, que colocarás nas 2 ombreiras do éfode. Abaixo, na frente dele, perto se ajuntará sobre o cinto da obra de esmeralda do éfode. Ou seja, meus irmãos, aqui ele está falando do peitoral do juízo, né? Ficaria um pouco, meus irmãos, acima do éfode. E ligaria um peitoral com seus anéis, e os anéis do éfode por cima com um cordão azul, para que esteja sobre o cinto de obra de esmeralda, ou seja, estaria sobre o cinto, nunca separado do peitoral do éfode. Assim, Arão levará os nomes dos filhos de Israel no peitoral do juízo sobre o seu coração, quando entrar no santuário, para a memória diante do Senhor continuamente.
Ou seja, meus irmãos, aqui nós vimos sobre as vestes sacerdotais, as ordens das pedras, meus irmãos, e também sobre o peitoral do juízo, que ficaria um pouco acima do cinto, do éfode, do caso. Urim e Tumim. Também porás no peitoral do juízo Urim e Tumim, para que estejam sobre o coração de Arão, quando entrar diante do Senhor. Assim Arão levará o juízo dos filhos de Israel sobre seu coração diante do Senhor continuamente. Também farás o manto do éfode todo de azul, e o colar da cabeça estará no meio dele. Este colar terá uma borda de uma obra tecida ao redor, como o colar de cota de malha será nele, para que se não rompa. E nas suas bordas farão romãs azul e de púrpura carmesim ao redor das suas bordas, e companhia de ouro no meio delas. Uma companhia de ouro e uma romã, outra companhia de ouro e outra romã, e haverá nas bordas do manto ao redor. Estará sobre Arão quando misturar, para que se ouça seu sonido quando entrar no santuário diante do Senhor, e quando sair, para que não morra. Uma lâmina de ouro puro. Também farás a lâmina de ouro puro, e nela gravarás a maneira da gravura dos selos, santidade ao Senhor, e atalás com cordão de azul, de maneira que está na mitra. Sobre a frente da mitra estará sobre a testa de Arão, para que Arão leve a iniquidade das coisas santas que os filhos de Israel santificaram em todas as ofertas de suas coisas santas. Estará continuamente na testa, para que tenham aceitação perante o Senhor. Também farás túnica de linho fino, também fará uma mitra de linho fino, mas o cinto farás de obra do bordador. Também farás túnicas aos filhos de Arão, far-lhe-ás cinto, também lhe farás tiaras para glória e ornamento, e vestirás com ele Arão, teu irmão, e também seus filhos ungirás, consagrarás e santificarás, para que administrem o sacerdócio. Faze-lhes também calções de linho, e cobrirem a carne nua, serão de lombos até as coxas. Estarão sobre Arão e sobre seus filhos quando entrarem na tenda da congregação, ou quando chegarem ao altar para ministrar no santuário, para que não levem iniquidade e morram. Isto será estatuto perpétuo para ele e para a sua semente depois dele. Amém. Meus irmãos, aqui, estamos vendo como seria feito as vestes para o sacerdote, para a exerção do sacerdócio. Meus irmãos, tinha muita coisa aqui que o Senhor estava mostrando a eles. Isso aqui que eu falei ainda era revelação, ainda não era o cumprimento, porque o Senhor designou o sacerdócio a Israel, ou seja, o sacerdócio seria algo pertencente a Israel, enquanto eles estivessem, meus irmãos, guardando a aliança. Porque, meus irmãos, eles iriam perder futuramente esse ofício, meus irmãos, porque eles não iam guardar a aliança com o Eterno. Aqui é o início, meus irmãos, do sacerdócio levítico, ou seja, um sacerdócio primeiro, meus irmãos, que Deus fez com Israel. Não é da ordem de Melquisedeque, tá? Esse sacerdócio aqui, meus irmãos, teria um prazo de validade, porque viria um sacerdote ainda maior nesta terra, que é Cristo. Deus abençoe cada um de vocês. Amém.